Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo, eu venho aqui trazer as minhas dicas e impressões sobre livros, filmes e séries. Então, essa semana, devido a toda a minha correria, infelizmente a gente não pôde ter o episódio no dia que era para sair, mas estamos aqui trazendo as nossas impressões porque tem muita coisa bacana para a gente poder falar. Uma série excelente da Apple TV, mais o lançamento Deadpool e Wolverine. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal, o filme do Prime Video, também o season finale de House of the Dragon. Vamos falar sobre N coisas aqui no canal. Então eu convido você a vir nessa aventura conosco. Pegue o seu cafezinho, o seu lanchinho, porque o nosso bate-papo semanal começa agora. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a grande e agradável surpresa que foi para mim uma minissérie muito boa da Apple TV Plus. Então, vamos falar sobre Acima de Qualquer Suspeita. E esse aqui, lembrando que tem um livro homônimo dessa série, temos também um filme de 1990, mas aqui nós vamos falar sobre a adaptação para o streaming dessa história, que naturalmente se aproveitou desse período onde é mais extenso para abordar outros pontos que provavelmente o filme pode não ter adaptado. Então aqui nós vemos a história do Rosard muito mais bem definida em outros aspectos da trama. Então aqui a gente vê o Rosard Rust, que nome, né? Mas enfim, este é o promotor que tem a sua vida normalmente com a sua esposa e sua filha, e tem um envolvimento com uma colega de trabalho, a Caroline, e acontece um crime e ele é o principal suspeito, né? Ele acaba sendo o principal suspeito desse crime. Nessa trama, a gente vê muitas coisas de diversos outros filmes e séries que a gente já viu durante o tempo em que a gente assiste. Mas aqui, esses outros detalhes que são colocados na trama vão te envolvendo a cada vez que os episódios vão passando. Na minha opinião, que eu compartilho também com o Michel Arouca do Série Maníacos TV, que é um excelente canal para isso, é uma indicação dele, uma indicação do pessoal do Derivado Cast, além da crítica que eu posso me basear no plano crítico, que é também estudantes que fazem um trabalho excelente de crítica. Se você não conhece também, é uma das minhas bases de apoio. Depois que eu vejo a série, eu gosto sempre de ver uma opinião de alguma outra pessoa para a gente poder debater por aqui. E essa é mais uma série excelente da Apple e que deve ter passado batido por você e por outras pessoas, mas que tem essa limitação na minha visão no quesito do mostrar o porquê que o Rust ele é o principal suspeito. Ficou um pouco vago na minha opinião, mas a série nós não podemos negar o quão envolvente ela é. Ela é uma série bem dinâmica, bem envolvente. Você vai vendo o escalonar de fatos até o fim da trama. E na minha opinião,
o embate entre acusação e defesa é muito bem elaborado, é muito bem arquitetado. E aqui nós temos dois atores excelentes, que é o Jake Gyllenhaal, esqueci o nome dele, gente, pera. O Jake Gyllenhaal e o Peter Skarsgård, que brilham em cena. Aqui nós não podemos não exaltar o trabalho dos dois, que é brilhante. O Peter sempre faz trabalhos muito bons. O Jake, ele tem uma diversidade de papéis bem interessantes também. Alguns não tanto quanto outros. Esse é mais um dos excelentes papéis dele, na minha opinião. Então, a gente vê tudo isso ocasionar num final que, na minha opinião, eu não posso dizer com relação ao filme nem ao livro, porque eu não li, mas aqui eu achei um final muito satisfatório. Para quem viu, vai ter uma mudança bem significativa, mas assim, pelo pouco que eu conheço do filme, é um final muito mais satisfatório da série. Não sei o que vocês acham disso. É por isso que eu venho também trazer as minhas opiniões sobre essa série e quero saber de você a sua opinião. O que você achou? Se você já viu o filme de 1990, eu imagino que deva estar em algum streaming. Eu não cheguei a ver o filme, mas em breve eu posso chegar a ver e trazer minha opinião também para vocês. O livro também, eu não li o livro, mas aqui essa narrativa, na minha visão, está muito satisfatória. E eu quero ficar por aqui nessa minha explicação com relação à série, as minhas críticas, as minhas ideias com relação a Acima de Qualquer Suspeita da Apple TV. São 8 episódios, mais ou menos de uma hora e pouquinho. Dá para maratonar e se divertir, e também aquela série que te faz pensar sobre essas linhas narrativas envolvendo os personagens. Então é isso, eu me despeço de vocês neste bloco e nos vemos então no próximo bloco. Se você tem na sua escola em que você estuda um caso de 5 anos atrás, que para você não é um caso fácil de resolver, e você decide fazer uma investigação como um trabalho de escola, como você se viraria? Então essa é, digamos, a premissa inicial de Manual de Assis para Boas Garotas. Eu vou colocar assim para os vídeos aqui não me derrubarem. Essa é a premissa de mais uma série, mais uma adaptação de livros, hoje disponível na Netflix. Era uma série da BBC. E aqui nós temos mais uma série dessas séries Teen, com uma premissa muito interessante, e que a gente já viu essa fórmula várias e várias vezes. E eu, quando eu falo isso, às vezes vocês podem achar que eu estou criticando a série. Não é isso. É porque muitas vezes essa fórmula batida, ela pode ser boa, com premissas muito interessantes, às vezes não é boa na execução, mas eu acho que tem coisa que você não precisa ficar reinventando o tempo todo. E aqui é uma série em que a gente vê mais uma fórmula um pouquinho mais batida, com algumas coisas interessantes, outras que não são muito interessantes, mas nós vamos falar sobre a Pip e a sua investigação, digamos assim, com relação ao Assis, da Andy Bell, que era uma grande garota ali popular, digamos, na escola, em que ela é a mais popular de todas e simplesmente desaparece, e depois o seu
e namorado acaba dizendo que acabou fazendo isso com ela e se auto-eliminando. E essa investigação, digamos assim, da Pip, eu acho que ela teve sim uma boa ideia para fazer isso no seu trabalho de escola que foi pedido para ela fazer sobre algum tema, e ela acaba optando por esse tema. Ela lembra muito, essa série, para mim, que eu assisti, aquela série da Pretty Little Liars, exibida em outras emissoras, né, em emissoras americanas. E eu falo assim, não é uma série uau, tá? É uma série que vai sim te entreter. Eu só acho que eu concordo com a crítica do canal Omelete, que eu acabei assistindo e vendo também a crítica deles, que ela falta um pouquinho essa narrativa entre o que aconteceu 5 anos e o que acontece no presente. Fica um pouco bagunçado, um pouco misturado a história, mas no geral a ideia dela é uma ideia muito divertida, uma ideia bem interessante. Então eu falo assim, se você gosta desse tipo de filme, você gosta de série teen, essa aqui é a melhor alternativa dentre algumas que foram lançadas nesse período, tá? Porque a gente teve séries anteriores lançadas e que não me agradaram muito, tanto que eu nem trouxe elas aqui pro canal. Tem coisa que eu trago, eu gosto, né, de trazer minha opinião, mas existem coisas que não dá. Tem coisas assim que eu não acho interessante trazer para vocês. Mas se teve alguma que vocês gostaram e querem que eu trago, a gente assiste novamente, né? Porque às vezes numa primeira opinião você não tira muita coisa, na segunda você tira mais. Então dá para trazer para vocês, se caso seja necessário. Mas essa aqui eu achei bem interessante. Dentro dessa narrativa e dentro dessa premissa da série. É uma série até simples, mas que pecou um pouquinho na execução nesse sentido, mas dá para você se entreter tranquilamente. Então é isso, gente. Essas são as minhas impressões, as minhas ideias, de tudo que eu percebi, de tudo que eu senti dessa série Manual de Assis para Boas Garotas. E ficamos por aqui neste bloco. Eu vejo vocês então no próximo bloco e quero saber a opinião de cada um de vocês que gostaram ou não dessa série teen. Eu quero a opinião de cada um de vocês. Então nos vemos no próximo bloco. Bom, aqui nós vamos neste bloco. Nós vamos falar de mais um filme do Guy Ritchie, diretor Guy Ritchie aí, muito irreverente, conhecido por comédias e filmes que são muito interessantes. Aqui mais um dos primeiros lugares no streaming do Prime Video. E aqui nós temos o nosso famoso Superman de volta numa aventura muito, muito bacana. Eu particularmente já vou dar aqui o meu spoiler de que eu gostei do filme, até mais porque filmes assim que falam sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial eu particularmente gosto muito, porque deixa sempre aquela impressão na gente de esse aqui é esse tipo de filme, porque o Guy Ritchie faz isso tão bem, que é o famoso, isso tudo mesmo aconteceu ou não? Ou isso aqui é só ficção mesmo? Porque aqui ele mistura personagens ficcionais e personagens que realmente existiram. Então aqui nós vamos falar as nossas impressões do filme muito bom chamado Guerra Sem Regras, né? Eu já ia embolar o nome todo aqui agora. E vamos dar as nossas impressões para vocês. Gente, vocês me perdoem minha voz, porque já sabem, né? A instância de que ar-condicionado, tempo instável, deixa minha voz nesse esquema.
mas em breve eu vou conseguir resolver todas essas questões. Então aqui nós vemos o Major Guy March Phillips, que foi o major que realmente existiu, porque ele vai, ele vai treinar e vai executar algumas operações para um grupo de operações especiais que atuou na Segunda Guerra Mundial, muito com a patela do grande ministro Winston Churchill, que para mim, na minha opinião, foi um dos grandes nomes da Segunda Guerra Mundial, principalmente na, digamos, fronteira que viu os horrores que estavam acontecendo e optaram por agir. E infelizmente a gente viu a quantidade de vidas que foram ceifadas, né, durante esse período. E esse aqui é mais um capítulo, na minha opinião, dessa história, claro, envolvendo personagens que existiram mesmo e outros que não existiram. Alguns aqui são personagens ficcionais. E aqui o Guy Ritchie, ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é dar mais uma ênfase para esses pequenos grupos que aconteceram, porque quando a gente vê os filmes de Primeira e Segunda Grande Guerra, a gente vê várias narrativas que são contadas, porque histórias, se for pensar, é exatamente isso, são essas diversas narrativas que são contadas, e aqui o Guy Ritchie faz isso brilhantemente, além da fotografia, que eu babo com essas fotografias do Guy Ritchie. Então aqui a gente vê essa questão desse grupo se formando, que é um pequeno grupo ali de soldados, e eles vão fazendo crescer este grupo e as suas operações também. Muito, muito, muito interessante essa forma do Guy Ritchie, na minha opinião, um pouco mais irreverente um pouco em alguns aspectos, mas num geralzão é um filme que te faz questionar isso. O cara fez isso aqui, mas nossa, ele fez isso mesmo? Então deixa sempre essa ponta solta que você pensa se isso aconteceu mesmo ou não. Porque se a gente for pensar nesses acontecimentos que já aconteceram, Primeira e Segunda Guerra, ou outros eventos que acontecem por aí, que são narrados por imprensa e afins, a gente tem essa dúvida, se realmente isso ou aquilo aconteceu mesmo. Essa é a minha visão, tá, gente? Vocês podem ter uma visão completamente diferente, é o que eu quero saber nos comentários, para você que nos vê no YouTube. Para você que nos vê no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, eu não sei como está funcionando isso hoje em dia, mas né, é uma ideia que eu quero que vocês tragam a visão de vocês. Mas essa é a minha impressão que eu fico, de que muitas vezes a gente questiona a fonte, e esse questionar a fonte para mim foi sensacional aqui. Gente, essas são as minhas impressões de Guerra Sem Regras. Gostei muito do filme, e esse porquê no ar, e também com o desenvolvimento da história, é muito bacana. Eu gostei muito, não tenho o que dizer. Enfim, essas são essas opiniões que eu tenho para vocês. E eu quero saber a opinião de vocês. Como eu disse anteriormente, se vocês gostam, não gostam do filme, se vocês vão assistir, se vocês ainda não assistiram, quero a opinião de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos então no próximo bloco, e não deixe de contar a opinião de vocês com relação a esse filme. Bom, agora nós vamos falar de um dos grandes lançamentos do ano. Eu sinceramente estava muito curiosa para poder assistir esse filme, o terceiro filme da franquia do Deadpool. E do Wolverine tem, sei lá, trocentos filmes pra gente poder falar.
Mas aqui eu quero deixar a minha real impressão com relação ao filme. Claro, diversos criadores de conteúdo, todos os meus colegas criadores de conteúdo. Eu vi crítica de diversos deles, concordo 100% com muitas dessas coisas, mas eu vou ser bem franca com vocês, eu quero dar a minha opinião sincerona aqui para vocês de Deadpool e Wolverine, um dos grandes lançamentos da Marvel deste ano e que levou muita gente pro cinema. Teve gente que gostou, teve gente que simplesmente não gostou, mas aqui eu quero deixar a minha opinião sincerona desse filme. E aqui nessa história você tem que ter, essa é a minha opinião, tá? Não é unânime. Mas se você já viu os outros filmes, se você viu Logan, se você viu os outros filmes do Deadpool, se você viu algum dos outros filmes que são mencionados aqui, por exemplo, o Blade, Elektra, e eu tô dando spoiler, né? Quarteto Fantástico. Se você viu algum desses filmes e sabe, assim, das tretas do cinema, da questão da indústria do entretenimento, se você sabe disso tudo, se você viu isso tudo, você vai conseguir aproveitar melhor esse filme, tá? Mas se você não viu nada disso, você não conhece a treta, você não conhece nada sobre a compra da Disney pela Fox, você não sabe de nada disso e não viu nada dos filmes, esse é o primeiro filme Marvel que você está assistindo, olha, eu recomendo você não ver esse filme agora, veja ele depois. É um filme bacana, tá? Mas se você não viu nada disso, cara, você vai ficar boiando, você vai realmente boiar, tá? O filme é bem interessante, o filme é divertido sim, mas para quem conhece, para quem sabe o jeito, o lado irreverente do Deadpool, vai se divertir sim. Mas para quem não conhece, para quem é o primeiro filme da Marvel que tá assistindo, mas eu preciso ver aqueles trocentos milhões de filmes. Não necessariamente. Você pode ver, pelo menos na minha opinião, os 2 filmes do Capitão América. Esses 2 filmes eu acho interessante você assistir para ter uma noção nessa história aqui. Para mim, você também pode ver, além dos filmes que eu já falei, são todos pertencentes ao universo da Marvel. Você pode ver pelo menos o primeiro Wolverine, que é, digamos, a origem dele, e o Logan, tá? E também eu recomendo, se no caso você não viu, você assistir pelo menos os 2 filmes do Doutor Estranho. Eu acho que você vendo esses, você vai ter uma pequena ideia do que é, e pelo menos o primeiro filme do Deadpool. Porque os filmes do Deadpool, eles são realmente classificação de 18 anos, tá? E eles são filmes que têm cenas mais gráficas de eliminações, digamos assim. Eu vou falar assim pra gente entender do que a gente tá falando. Porque são filmes mais violentos com relação aos filmes do universo da Marvel. E são filmes que têm palavras mais obscenas, digamos assim. E aí vocês vão conseguir ter uma experiência um pouco melhor, tá? Não vai levar filho pequeno para assistir não, porque eu não acho que esse filme é um filme para classificação baixa. Isso aqui é filme adulto, tá? Isso aqui para mim nem é filme juvenil, isso aqui para mim é filme de 18 anos mesmo, tá? Porque na história aqui a gente vê o Deadpool numa missão, digamos assim, para que ele possa, juntamente com o Wolverine, fazer uma missão onde ele vai pelos universos que existem, e dentre uma dessas visões, dessas, digamos, versões
tanto dele quanto do Wolverine, né? Ou seja, mais um filme de multiverso, ele precisa impedir que o seu universo ele deixe de existir. Mas ele precisa olhar qual a melhor versão do Wolverine para que isso aconteça. E é por isso que eu tô te falando desse clique que você tem que ter para ver os outros filmes, porque senão você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Porque aqui tem vários easter eggs, aqui tem muitas referências de diversos filmes vistos. Tem personagens de outros filmes da Marvel que entram aqui e tem algumas cenas que, na minha opinião, são muito divertidas, mas que às vezes você não viu, você vai boiar mesmo nessa história. Então a gente vê essa busca e tem também os outros personagens aqui que aparecem. Enfim, eu não quero dar mais tantos spoilers igual eu acabei dando, mas esses pontos que eu estou dizendo são importantes para a trama, porque sem eles até mesmo alguns personagens que ele confunde, você vai ficar meio que sem entender o porquê que ele confundiu esse com aquele personagem. E esses filmes que eu pontuei são importantes, e caso você não os viu, antes de ver, veja que seja um pouco deles, ou veja os filmes completos para você ter essa noção, porque senão você não vai conseguir aproveitar bem a história. E o filme do Wolverine e do Deadpool, o Wolverine tem até um pouco mais de história, mas os filmes do Deadpool, o que acontece? Eles não são filmes com aquele roteiro uau, tá? Eles geralmente são filmes, na minha visão, muito... O personagem, ele é assim, e é muito sátira, assim, de coisas que acontecem, de coisas do próprio universo da Marvel, de um personagem ou outro, que ele admira ou não, ou que ele não gosta, enfim. E aliás, tem umas brigas aqui do Deadpool e Wolverine que, enfim, são, para quem gosta, bem divertidas. Então, gente, essas são as minhas reais opiniões com relação a Deadpool e Wolverine. Gostei muito do filme. Eu, Gisele, gostei, porque eu conheço todas essas referências, eu vi todos esses filmes, e também eu conheço muito dessa treta da Marvel, também da Disney, a compra da Fox pela Disney. Então eu conheço isso, então como eu conheço, eu consegui ter uma experiência mais divertida. Até tem umas cenas ali que eu tive que rir, porque foram bem interessantes. Mas igual, eu novamente repito, não leva seu filho novo para assistir, porque não é filme para ele, a não ser que ele já viu o primeiro, pelo menos o primeiro Deadpool. Se ele viu, você deixou ele ver, tudo bem, aí você vai com ele, tá? Porque eu não acho particularmente que é um filme para criança menor assistir, não. Mas se você acha, seu filho é mais desenvolvido, né, nessa questão, ele é mais amadurecido nessas questões, às vezes ele vai curtir também, e vocês conseguem ter uma boa conversa sobre super-heróis ou não super-heróis, enfim, ou personagens que querem ser super-heróis. Olha outro spoiler. Mas enfim, essas são as minhas impressões de Deadpool e Wolverine. Quero saber a sua real opinião. O que você achou? Se concorda com os criadores de conteúdo? Não concorda com eles? Dê a sua opinião aqui pra gente. E é isso. Eu me despeço de vocês neste bloco e nos vemos então no próximo bloco. Neste bloco, nós vamos falar do season finale, o 8º episódio de House of the Dragon, que deixou muita gente insatisfeita, e eu vou deixar para vocês as minhas reais opiniões. A gente vai comentar um pouco sobre esse episódio. Então aqui a gente começa a finalizar a nossa cobertura de House of the Dragon, a segunda temporada. Em breve nós teremos a terceira temporada e também mais uma série desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que vai sair o ano que vem, em 2025. Às vezes você tá vendo isso em 2025.
E nós vamos também fazer a cobertura dentro do que acontecer de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Dentro da programação e dependendo do que acontecer, a gente deve falar sobre tanto o livro quanto a série. A gente em breve vai falar sobre eles aqui no canal também. Eu quero só que vocês aguardem um pouquinho mais. Nessa segunda temporada, no season finale, eu vi como que o fechamento de arcos para que as batalhas, algumas das principais, se aconteçam ou comecem a acontecer na terceira temporada. E eu vejo que alguns arcos foram sim bem construídos e fechados agora. Nós vamos primeiramente a Harrenhal, porque ali quando teve os acontecimentos com o episódio passado, e então a gente viu o desenvolvimento do Daemon ali, eu acho até que foi um pouco mais estendido nessas questões, mas a visão para mim da Árvore Coração e aquele conselheiro traíra da Rhaenyra, que fizeram com que essa transformação do Daemon acontecesse. Eu acho até que o acontecimento com a Árvore Coração foi, para mim, bem determinante. Ok, eu entendo que eu sou uma peça do tabuleiro e eu entendo que realmente as minhas pretensões à coroa não eram as melhores, além das questões internas dele. E claro, se você nunca fez terapia na sua vida, quando você faz, essas mudanças acontecem sim. Tem gente que é mais teimoso, né, mais pirracento, mas no nosso resumo da temporada eu quero jogar umas dinâmicas que eu vi durante toda a temporada e até coisas da primeira temporada com vocês. A gente vai explanar melhor isso. Mas aqui, esse arco de Harrenhal foi, na minha opinião, bem fechado, com o Daemon também se curvando a Rhaenyra, que naturalmente ele faria, tá? Eu não via que o Daemon ele ia ser um novo adversário dela. Ele era sim um aliado, mas do jeito Daemon de ser. Enfim, hoje a gente vê que ele tá pronto para as batalhas que vão vir mais à frente. Então a gente vê também essa questão da Alicent com tudo que aconteceu desde o momento em que houve a usurpação da coroa e os primeiros momentos do reinado do Aegon, porque eu concordo até com a Mikan que é um período curto que aconteceu entre a coroação, né, a, digamos, sucessão do Aegon, também a questão da eliminação do Jaehaerys, também da questão da Batalha de Pouso das Gralhas. Então isso tudo aconteceu muito rápido. Então, quer queira, quer não, a gente está acompanhando semanas, mas na questão da história em si, aconteceram poucos dias. Então, essas questões de impacto, elas são mais visíveis para os personagens. E, por exemplo, as crises de maturidade do Aemond, a gente vê elas aqui porque nem ele estava pronto para ser o rei, para ser sincero, para ser, digamos, o príncipe regente ali. Porque ele também tinha essas questões internas resolvidas ou não, do bullying todo que ele sofria, que ele acabou até perdendo um olho por causa de ele reivindicou a Veiga para ele. Então, enfim, mais um menino mimado sentado no trono, ou querendo sentar no trono, e essa conexão dele com os irmãos, a gente já viu que nada ia funcionar mesmo. E por ele ter a Veiga, ele imaginou que ele seria uma grande vantagem como para os verdes. Aí nessa próxima temporada a gente vai ver o Daemon, eu imagino que a gente o veja, porque a gente vê, o dragão dele voando, junto com
com o exército que ele estava trazendo, né, dos Hightower. Então a gente vai ver isso melhor, agora essa nova dinâmica com esse novo filho da Alicent. E a gente vê que mulheres são muito debatidas aqui. E a Alicent chegou no ponto de fazer o mesmo que a Rhaenyra fez, de tentar o impossível nesse momento do campeonato, porque ela quer que a Rhaenyra simplesmente entre lá e deixe ela e a Helaena em paz. Mas a gente sabe que sucessões, né, ainda mais em GOT, não acontecem da maneira mais simples possível, digamos assim. E um outro ponto que a gente precisa ver, que é o arco da própria Rhaenyra, que é um arco onde a gente vê que ela é uma personagem muito intensa e que na sua trajetória aqui na temporada ela traçou um caminho diferente. Então, nesse último episódio, as atitudes dela são, na minha opinião, bem aceitas, tá? Principalmente quando ela não quer aceitar, digamos, a forma que a Alicent vem trazer a sua proposta. Ela, não, né, assim, eu quero um filho por um filho porque eu perdi o meu filho e agora é a sua vez de perder o seu. Então, e a gente vê que essa transformação dela é uma transformação que era aceitável, sim, de acontecer. E a gente vê esses outros personagens todos assim se transformando durante o episódio em questão. A questão do Jace também, questionando-se os pontos que precisava, e muito aceitável tudo isso. Mas eu gostei muito da questão do Arryn com o Corlys. Gente, olha, aquilo ali ele precisava ter escutado há muito tempo. E é tudo muito aceitável para essas novas batalhas que vão vir. E que aqui, se a gente for passar bem mesmo, as questões é o seguinte: tudo aqui é por causa do poder e legado. As ambições da Rhaenyra para sentar no trono de ferro é por causa do legado dela. Tanto que as atitudes que ela faz são por causa do legado, tá? O Corlys também. Ele tá olhando os outros 2 filhos agora. Ah, mas por quê? Porque ele perdeu tudo. Ele não tem mais ninguém, digamos ali, além das netas. E, enfim, não... É isso mesmo, é por causa de legado, é por causa de sucessão. Porque não tem ninguém para deixar nada. E, quer queira, quer não, um é, digamos, Targaryen de sangue e fogo, né? E o outro é de sal e bar. Então, naturalmente, vai acabar passando para ele mesmo. E também, essa questão com os domadores, e que ali a gente viu que o Wolf, vamos combinar, o cara é folgado, é chato. Mas vamos ver quando a batalha começar mesmo, as atitudes dele, o comportamento dele, como que vai ser. E tudo isso eu concordo perfeitamente, porque a gente tem que entender também o que a série quer nos passar. Não tô passando pano, não tô falando nada assim de extraordinário, mas a série está nos mostrando isso. Ela é uma série ficcional, não existem dragões. E a gente às vezes tem que lembrar disso, pra gente entender que a série, ela é tudo isso sim, tem essas visões do povo, muito por todas as questões que estão acontecendo agora, pelos novos montadores de dragão, e a questão da nobreza, porque, por exemplo, o Daemon não conhecia nada com relação ao que os súditos diziam. O próprio Aemon também, quando ele quer fechar tudo, fechar as passagens, não tá nem aí pro povo. E que a própria questão da Helaena também, a conexão dela com o Daemon, que a gente já sabia que isso tudo ia acontecer mesmo.
Isso já sabia pra mim que lia o livro, tá, gente? Mas pra quem tá só acompanhando a série, meio que boiou mesmo. E a questão de tudo isso que tá acontecendo para as batalhas. Honestamente, eu imaginei também que a batalha, pelo menos ali da Goel, ia acontecer agora, mas enfim, fica para a próxima temporada. Mas eu quero ressaltar aqui as cidades livres, que foram mais mostradas aqui, porque na série GOT, que é a série principal, nós vimos Dorne, né? A gente viu lá como era a questão de Dorne, e aqui não, aqui a gente viu as cidades livres ali como representatividade, digamos assim, um alívio cômico quando Tyrion Lannister vai lá tentar uma aliança diferente do que acontece nos livros, mas digamos um alívio cômico para o episódio que foi mais lento em acontecimentos no sentido, mas indicador maior do que vai acontecer, ou seja, acabou quase igual que acabou na última temporada, né, assim, com um fechamento para o início da batalha, como foi o início dessa temporada, que foi um fechamento e início para o prenúncio à guerra, digamos assim. Então, para mim, essas são as minhas impressões do episódio. Foi o episódio, sim, mais fraco. Na minha opinião, é o episódio mais fraco da temporada. Foi mais fraco do que o primeiro. Mas eu acho que, como fechamento para início das novas batalhas, teve pontos muito importantes e conexões com Game of Thrones que eu não sei se condensam lá na frente. Na minha opinião, não. Foram apenas easter eggs na minha visão. A visão da Helena e do Daemon, para mim, não passou de easter egg, tá? Porque eu tenho uma visão com relação à Canção de Gelo e Fogo que é diferente naturalmente da de muitos de vocês. Mas essas são as minhas impressões do 8º episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão, House of the Dragon, e eu quero saber de vocês a opinião de vocês com relação a esse episódio. Depois dos dias passados, episódio tá mais amadurecido, viu as lives da Mikando, Michel, dos outros criadores de conteúdo. Como é que você tá se sentindo hoje com relação a esse último episódio da temporada? Comenta, que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E é isso, me despeço desse longuíssimo bloco e nos vemos então no próximo bloco. E a gente vai se despedir neste bloco para vocês, mas aqui a gente quer fazer mais uma questão, além de agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui no canal. Desde já eu agradeço para você que nos acompanha tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Mas aqui a gente quer deixar um recadinho, vou estender um pouquinho esse final do episódio. Porque recentemente, você que está acompanhando aí as nossas notícias aí dos grandes jornais de circulação no Brasil, aconteceu um acidente de avião na região de Vinhedo, ali em São Paulo, que infelizmente ele vai entrar para a triste estatística que nós temos daqueles acidentes de avião que deixam a gente perplexo. Muito com questão assim, não exatamente da segurança dos voos, sabe? Porque os voos aéreos são sim mais seguros do que as viagens terrestres. Eu imagino também por causa do que é estudado, condições meteorológicas acabam influenciando nos acidentes. Mas eu falo muito assim, porque nas estradas a gente vê muito mais imprudência do que com relação ao que acontece no ar. Então há, digamos, muita perícia para que você possa pilotar.
Mas aqui a gente tem que dizer das vidas que foram ceifadas, né? Dos 61 entes queridos que se foram de algumas pessoas. Então, eu quero deixar esse bloquinho final para a gente pedir muito a Deus, muita sabedoria, para que as famílias também possam entender esse momento de despedida, né? Porque não é fácil, não é nada fácil, a gente nunca está preparado para esse momento, mas também para a gente pensar na inevitabilidade da morte, porque a gente sabe que um dia a gente vai partir e que existem coisas que a gente fica pensando sobre o que fazer na hora. Será que a gente está preparado mesmo para se despedir desse mundo, dessa vida que a gente vive? Um mundo que é caótico, um mundo que está aí com diversas questões, um mundo que tem trago sofrimento para algumas pessoas, porque tem gente que vive como se o amanhã não existisse, ele não existe mesmo, mas que a gente vê coisas tão bárbaras acontecendo que eu acho que nem os vikings faziam. Então, eu quero deixar esse bloquinho como despedida desses entes queridos, desses 61, 62 entes queridos, que se foram, mas parece que são 61, e que as famílias possam ter força nesse momento de partida, de luto, de tristeza, de saudade, e que nós que estamos aqui lembremos que nós temos um lugar para voltar. Nós vamos voltar a casa algum dia e que nós podemos ter empatia e orar por essas pessoas e por seus familiares que ficaram. Então, muito obrigado para todos vocês que estão conosco. Desejo que a semana de vocês seja maravilhosa e nos vemos nos próximos episódios aqui do nosso podcast. Muito obrigado por você que nos acompanha tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Um grande abraço e até a próxima.